Olá pessoal, olá a todos. Então vamos ver aqui, né, esta apresentação que, após feita a leitura, o assunto é o futuro plástico do mundo. Essa leitura aqui, o recurso enciclopédia, né, que foi feita a leitura aqui, e esse texto ele trata de 1978, tá? E o que acontece? Quando você vê assim o futuro plástico do mundo, né? Então, que essa enciclopédia aqui é de 1978 e digamos que quando você lê livros antigos, né, da década de 70, 80, 90, e algumas pessoas acham que não servem mais por causa que já se tornou obsoleto, né? A enciclopédia se tornou obsoleta. E o que acontece? E nós temos que mais nos apoiar nos livros atuais. Não, é um mito isso aí. O que acontece? Quando você trata um texto aqui, quando você vê que ele é bem antigo, de 1978, porque o que me chamou a atenção? O que me chamou a atenção e que esse texto me serviu de inspiração para podermos... vamos pegar uma dica de introdução à química orgânica, né? A química orgânica, né? E que ele vai servir justamente para iniciar, como você pode iniciar a química. A aula de química pode ser no primeiro ano letivo, pode ser, né, para fazer um bate-papo informal, apresentando esse assunto logo aqui da prática para a teoria, que é a introdução motivacional, uma das ferramentas do espaço docente-aprendiz, né? E achei muito interessante pelo seguinte, quando você... Olha só o que acontece. Um texto de 78, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo que fala assim, né? Olha só como é que é. Novamente, que eu sempre falo, eu não vou ler tudo, você vê, olha a página aqui, ó. Foi feita uma leitura muito grande aqui, ó, tá? Quer dizer, são 3 páginas aqui, né? O que acontece? E de alguns trechos, né, foram retirados para justamente que serviram de dica de introdução à química orgânica. É tanto que fala, olha só o que fala aqui. Quando a gente fala de matéria plástica, né, nós estamos falando de... vamos associar a seguinte pergunta motivacional, né? Porque muitos assim perguntam, por que eu estou estudando química orgânica? O que a química orgânica vai fazer parte do quê? Não? Então são feitos muitos esses questionamentos em sala de aula pelos estudantes, porque é o que acontece. Tem que associar um assunto do cotidiano. Todo mundo sabe que existem fábricas de plástico, né? E você vê que lá na década de 70, o que acontece? Lá na década de 70, 80, década de 70 principalmente, no lugar do plástico eram usadas sacolas de papelão. Por exemplo, eram usadas sacolas de papelão, principalmente quando você usa-se sacolas de papelão para você juntar o lixo, né? Colocava na porta, aí passava lá o caminhão, a companhia de lixo, né? O caminhão, e carregava a sacola junto de papelão, né? É o que acontece também com o plástico, né? Hoje em dia, né? Isso quando começou no início do século XXI, de uma forma mais profunda, com mais frequência, né? Mais predominante, né? Antes disso, antes do século XXI, lá faltando, assim, vamos dizer assim, 15 anos antes finalizando o século XX, já se usava plásticos, tá? Então, o que acontece? Vamos ver aqui. Eu vou pegar um trecho aqui que chamou muita atenção. Olha só para você ver. Olha que interessante, né? Ele fala assim, ó: os futurólogos preveem para os plásticos uma importante participação na vida humana por volta do ano, olha só, 2000. Foi falado aqui no ano 2000, aqui, olha que interessante, no ano 2000, um texto de 78, né? E olha, eles afirmam inclusive que o consumo desses materiais superará o de todos os metais. É o que está acontecendo hoje em dia? Sim, né? Quando começou o século XXI, isso aí já, até bem antes já estava já dando os primeiros passos, né? Do plástico fazer parte da nossa vida cotidiana, né? Então, vamos lá. Segundo tal previsão, foi feita a previsão e aconteceu, né?
Por isso que fala, quando os cientistas eles estão estudando, estão fazendo muitos estudos, né, e fazendo estudo de algo que aparece 30 anos depois, 40 anos depois, aí quando acontece, aí foi dito, aí fala assim, os cientistas, bem que os cientistas falaram lá atrás, né, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, que 50 anos depois se concretizou o que eles previram, né, há 50 anos atrás, por exemplo, né? Olha só que coisa, né? Aí fala, segundo tal previsão, quase tudo será feito de plásticos ou terá componentes desses materiais, né? O homem viverá em casas pré-fabricadas com paredes plásticas infladas de ar, né, com telhados, móveis, assoalho e enfeites de plástico. Órgãos do corpo humano serão reproduzidos com resina biologicamente inerte, antialérgica, que permitirá transplantes sem riscos de rejeição. Até motores serão feitos de plástico suficientemente resistentes ao calor e ao atrito para poder substituir os metais utilizados hoje. Viu? Tá aqui. Tá lá. É tanto que um exemplo que a gente vê muito isso acontece nos fornos micro-ondas, e que você bota recipiente plástico resistente, muito resistente e que resistente ao calor, né? E tá lá. Aí você tira lá do micro-ondas, né? A refeição toda quente. Vamos ver. Aí fala assim, não será isso apenas exagero de visionários? Isso aí foi dito lá em 78, olha que interessante. E diz que naquela época era exagero. É compreensível que realmente eles julgaram ser exagero, né? O leitor julgou ser exagero. Isso é natural, tá? É possível que não... Aí fala assim, é possível que não, né? Basta que se olhe em volta, observando o que nos cerca e se compare com o que existia há algumas décadas, para chegar à conclusão de que cada dia é maior participação do plástico na vida humana, né? Na construção civil, sob a forma de tintas, vernizes, é o que a gente vê, né, hoje em dia, isolantes, tubulações, coberturas e revestimentos. Você vê que na parte de tubulações, né, então vamos lá. Então vamos lá, gente, eu aqui, né? Então olha só, você vê que na parte de tubulações, que a gente, o que você via muito assim nas casas, nas residências, lá na década de 70 e 80. Se você pega uma casa bem antiga e se você for quebrar a parede, né, de um dos cômodos de uma casa bem antiga, quando você vai fazer quando acontece um vazamento, né, você vê que você encontra ainda canos de ferro em casas bem antigas, na década de 70, né? Aí você vai lá para poder descobrir onde está o vazamento, aí pega ou substitui todos os canos por tubulações plásticas, né? Enfim, para você ver que hoje, né, quando você vai quebrar uma parede para consertar algum vazamento, você vai ver que é tudo de tubulação plástica, tá? Então, é o que fala aqui, né? Então, você fala aqui tubulações, né? Aqui, aí tá falando aqui tubulações, tá? Vamos ver mais aqui, que eu estou lendo aqui, vamos ver aqui, coberturas e revestimentos na indústria de embalagens, como garrafas, sacos e engradados, né? Fitas gomadas. Na indústria eletrônica, você vê que quando a gente, né, nos supermercados, né, lá na década de 70, você vê, era tudo sacolas de papelão, né? Não tinha como você colocar compras em sacolas plásticas na época, né? Interessante isso aqui. É tanto que você vê também que quando você fazia embalagem, né, você vai comprar na padaria, mesma coisa, né? Antigamente você comprava o pão e era colocado em sacolas de papel, né? E hoje você coloca em sacolas plásticas, né? Mas aí você tem também, como todos os avanços, né, os progressos que temos, né, a tecnologia e tudo, por exemplo, no plástico, o que acontece, né? Por mais assim que o plástico facilitou muito a vida de todo mundo, tem as suas consequências. Sempre tem os prós e os contras, né? A parte do contra é que você joga por uma falta de conscientização na parte de coleta de lixo, de fazer coleta seletiva de lixo. O que acontece? Você encontra materiais plásticos jogados assim, eles não são descartados, né, de uma forma consciente, né? Enquanto que em outros países que nós temos, que vemos, né, na Europa
e na Ásia também, países asiáticos e europeus, você vê que existe uma conscientização ecológica de que como são descartados os materiais plásticos, porque você vê que material plástico, quando ele é descartado de uma forma irregular, acontece o quê? Enchentes. É o que acontece, enchentes, né? E os maiores responsáveis por grandes enchentes, né? Em regiões de alto índice pluviométrico, alto índice de chuvas, né? Em países tropicais, o que acontece? Em regiões assim de alta precipitação volumétrica, então as garrafas de plástico, né, são os maiores vilões, né? E em segundo lugar vem os sacos plásticos, né? Então acontece as enchentes porque eles são responsáveis, né? Enfim, é algo que tem que ter bem assim, tem que ter um planejamento, mas não acontece, né? Essa conscientização e fica só no papel e que deve ser colocada em prática. Poucos, né? A minoria tem essa conscientização, né? Enfim. E vamos ver aqui, ó, mais aqui, ó. Então tá lá. Aí o que mais aqui, ó? Fitas gomadas na indústria eletrônica, nas caixas de rádio e TV, né? Circuitos elétricos, isolantes, botões, capa de fios e cabos, né? Na indústria automobilística, que ele fala aqui, ó, que por sinal é atualmente a maior consumidora de plásticos do Brasil, né? Em bancos, estofamentos, painéis de instrumentos, maçanetas. E por aí vai uma lista sem fim, né? Então, finalizando essa introdução aqui, que fala... Imagina, eu sou o professor de química, aí eu entro na sala de aula, aí quando eu entro na parte de química orgânica, ou quando eu inicio o primeiro dia de aula do ano letivo com um assunto sobre o futuro plástico do mundo, né? E que começando a fazer essa introdução, já colocando na cabeça do estudante, não é só no ensino médio, é também no ensino fundamental e no ensino universitário. E começando com um assunto desse aqui, já entra a conscientização na cabeça de alguns, né? Então é o que a gente espera, alcançar esse objetivo, né? Então o fato é que o plástico já substitui com vantagem metais, madeira, vidro e porcelana, né? Às vezes reúne as qualidades de vários desses materiais originais, como durabilidade, a leveza, a resistência e a transparência, sem as desvantagens, como a instabilidade, né? A reagentes químicos, a oxidação, a fragilidade e assim por diante. Pronto, e por aí vai. Essa aqui foi a introdução do texto aqui, né? Que foi falado. Aí ele dá aqui uma definição, então vamos ver aqui, ó. Então ele dá uma definição, aí ele começa, tá lá. Foi feito aqui, né, esse parágrafo aqui, que pode ser levado em sala de aula e fazer esse debate de uma maneira informal, tá? Aí ele começa, aí o professor pergunta, pessoal, mas o que são os plásticos, né? Aí você começa ali, plásticos, né? Quando você pega um material plástico, qualquer matéria plástica, ó, você vê que isso aqui é um plástico, ó. Aqui tá o plástico, ó. Aí você olha assim, mas o que é o plástico, né? E por que você estuda química orgânica? Que é justamente que graças à química orgânica, ao estudo da química orgânica, foi possível construir, fabricar plástico. Tá aqui, ó, tá? Isso tem a ver com química orgânica, né? Então muitos assim não sabem disso, tá? Muitos não sabem disso. Vamos lá. Aí ele fala assim, que plásticos, eles são substâncias constituídas de grandes moléculas, que são as macromoléculas. Aí tá lá. Aí quando você coloca aqui assunto de plástico, né? Aí tá lá. Você tem aqui plásticos, ó. Pronto. Você tem aqui plásticos. Aí o que acontece, né? Aí você tem plásticos, aí ele fala que são constituídos de macromoléculas. Aí você fica perguntando, mas o que são macromoléculas, né? Macromoléculas, que isso é estudado também em biologia, né? Na aula de ciências, né? No ensino fundamental, você tem macromoléculas. O que acontece? Então, macromoléculas, vamos dizer que são moléculas, né? Vamos dizer que ele uma macromolécula ou uma grande molécula, ele é formada por muitas moléculas pequenas semelhantes, né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, então, por exemplo, se você for
quando é ensinado assim na aula de corpo, sobre corpo humano, quando você inicia a aula de corpo humano, principalmente na universidade, quando tem na área de saúde, vamos dizer, o primeiro período de alunos ligados à área de saúde, o que acontece? Ou então na aula de biologia. Então, quando você fala macromoléculas, vamos pegar aqui, por exemplo, proteínas, tá lá, numa aula de biologia, aí faz a pergunta. Outro exemplo de macromoléculas, que são uma proteínas é nutriente, você tem lipídios, né? Macromoléculas. E você tem carboidratos. Tá lá. Você tem carboidratos, né? E o que mais que você tem de macromoléculas? Você tem os ácidos nucleicos. Você tem ácidos nucleicos, é uma macromolécula, e que esse ácido nucleico, né, que é o DNA, e você tem o RNA, né? Tá lá. Tem outra macromolécula? Tem. Você tem, por exemplo, vitaminas. Tá lá. Pronto. Vitaminas. Mas o que são realmente macromoléculas? Vamos pegar um exemplo aqui de macromoléculas, proteínas. Tá lá. Você tem ali proteínas, né? E o que acontece? Então, o que são proteínas? Então, proteínas, né? Ele é um tipo de uma macromolécula que ele é formado pela união de unidades, né? De moléculas menores e que na biologia nós chamamos de monômeros, porque é como se fosse uma unidade, tá? O que acontece? Então, vamos dizer, se você vai pegar proteína, é quando você tem... Ele é formado por unidades que são chamados aminoácidos, né? Quando você pega o aminoácido, junta com outro aminoácido, ele é um monômero. Aí a gente representa aminoácidos, por exemplo, representando por esferas, tá lá. Você tem aqui uma esfera. Então, uma esfera, ele é um aminoácido, tá lá. Isso a gente aprende muito na biologia, que é na parte de síntese de proteínas, né? E que a síntese de proteínas acontece graças ao comando do DNA. É o DNA que comanda a síntese de proteínas. Aí você tem aqui um aminoácido. Aí quando você junta com outro aminoácido, essa união de aminoácidos é sob o comando do DNA. E quem executa essa união de aminoácidos são os RNA, tá? Vamos lá. O DNA comanda, né? E o RNA faz o serviço, né? Segue a ordem do DNA, tá? Então tá aqui, ó. Você tem um aminoácido com outro aminoácido. Você tem vários aminoácidos e que essa união de aminoácidos forma uma proteína. Pronto. Aí, se você levar mais a fundo ainda na biologia, então você utiliza o recurso você utiliza a metodologia interdisciplinaridade. Se você for fazer interdisciplinaridade da química com a biologia, o que acontece? Você vai associar, por exemplo, proteínas na parte do aparelho digestivo. Quando você estuda aparelho digestivo, né? O que acontece? Você está lá estudando aparelho digestivo, tá lá. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar um órgão do aparelho digestivo. Aí vamos dizer que o professor de química mesmo, o professor de química, né, quando ele vai fazer uma introdução motivacional, ele vai também, seguindo a metodologia do espaço docente-aprendiz, e vai utilizar a interdisciplinaridade, que não é novidade para nenhum professor, a interdisciplinaridade, tá? O que acontece? Só que a interdisciplinaridade do espaço docente-aprendiz diz assim o seguinte: um professor de química, ele vai falar do aparelho digestivo, ele vai pegar um exemplo, vamos dizer, pede para os alunos citarem quais são os órgãos do aparelho digestivo, né? Aí fala assim: turma, vamos ver se vocês lembram lá no ensino fundamental, no estudo do corpo humano, quais são os órgãos do aparelho digestivo. Aí vão citar. Aí vamos dizer que ele vai citar um desses órgãos, que é o estômago. Tá lá. O estômago tá aqui, ó. Olha o que acontece, né? Quando você se depara com um assunto desse aqui, que é o futuro plástico do mundo, ele serve de inspiração até para você explicar, e levou o aparelho digestivo. Aí pergunta: mas o que o aparelho digestivo tem a ver com o futuro plástico do mundo, né? Vamos lá. Eu tenho certeza que tem tudo a ver.
porque fala de macromoléculas, né? Uma vez que você entende o que é macromolécula, você vai entender que macromolécula são usados para a fabricação de plástico, tá? Então tá lá, você tem aqui o estômago. Aí qual é a função do estômago? A função do estômago, ele faz a digestão de proteínas. Faz a digestão de proteínas, tá lá. Então, quando o estômago recebe um alimento que tem proteína, né? Você vê, quando a gente vai fazer uma refeição, arroz, feijão, carne principalmente, né? Tem muita proteína, né? Vamos lá. Aí tá lá, o estômago, ele vai pegar o alimento que tem que tem proteínas, né? Tá lá. Ele vai fazer a digestão de proteínas. O que é digerir a proteína? Você vê que a proteína é isso aqui, ó, formado de várias esferas aqui. E cada esfera é um aminoácido. Aí vou colocar aqui, ó, uma esfera, com outra esfera, com outra esfera. Tá lá. Aí o estômago vai ver essa proteína aqui, né? O que acontece? Ele vai digerir a proteína. O que é digerir a proteína? É você quebrar a proteína. Pronto. Uma vez que você quebra a proteína, você libera os aminoácidos. Ó. Os aminoácidos voltam a se soltarem voltam a ficar soltos. O que acontece? Por que tem que acontecer digestão de proteínas? Porque como a macromolécula ela não atravessa a célula, né? Porque quando a gente se alimenta, qual é a função do nosso alimentação? É ele alimentar a nossa unidade de vida, que é a célula, porque nós somos formados de células. A macromolécula, ela não atravessa a célula. Aí o professor, ele tem que explicar, ele tem que recordar o que é célula, né? Tá lá a célula. Uma célula, vamos supor, humana, né? Uma célula de animais superiores, né? Ou célula de vegetal, né? Vamos pegar aqui. Ele tem 3 partes principais. Você tem membrana plasmática, citoplasma e você tem o núcleo. O núcleo é onde está o material genético. Existem células que têm membrana nuclear. Por exemplo, a bactéria não tem membrana nuclear. Ele não tem. Isso aqui que eu circulei é membrana nuclear. Bactéria não tem. Como ele não tem membrana nuclear, o núcleo, que é formado de material genético, ele fica espalhado pelo citoplasma. Então você tem aqui membrana plasmática, esse espaço aqui é o citoplasma, esse aqui é o núcleo. A membrana nuclear, ela separa o núcleo do citoplasma. Tá lá. Macromolécula. Se não fosse a digestão de proteínas, a proteína do alimento, ele não atravessa a célula, porque os orifícios, né, da célula aqui, eles são menores do que a macromolécula. É por isso que nós precisamos digerir a proteína para formar as unidades de aminoácidos, porque cada unidade de aminoácido aqui, ó, cada unidade de aminoácido entra na célula. Pronto, aí o aminoácido entrou aqui, ó, entrou todos os aminoácidos resultantes da digestão de proteínas. Entra na célula, pronto. Daqui a pouco, uma vez que os aminoácidos ficam lá dentro, eles voltam a ser ligados de uma outra ordem, tá? E aí que chama de síntese de proteínas. Uma vez que você tem aminoácidos já dentro da célula, o DNA já vai dar o comando para começar a pegar esses aminoácidos e reuni-los novamente, só que de outra ordem, para que a proteína seja diferente da proteína do alimento, tá? Enfim, olha que interessante o que você pode fazer com o assunto de futuro plástico do mundo e chegar a essa explicação aqui, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Então tá aí, ó. Até que botou aqui monômero, ó. Tá aqui escrito monômero, né? Então tá lá. Tá aí, ó. Então, quando uma grande molécula é formada por muitas moléculas pequenas semelhantes, obtém-se um polímero, né? Polímero é a união de moléculas menores para formar uma molécula maior, né? Por exemplo, aí começa a química orgânica, pronto. Aí começa a química orgânica, aí o professor ele fala assim, pessoal, eu vou já agora entrar no assunto de química orgânica, é a parte da química que estuda substâncias de várias cadeias carbônicas, tá lá. Aí ele pega aqui o exemplo, vamos lá. Aí o professor ele explica que
ele explica que cadê o etileno? Tá aqui. Por exemplo, tá aqui, ó. O etileno é um gás que tem fórmula molecular C2H4, tá lá. Aí ele pega o exemplo aqui do etileno. O etileno, ele é um nome comercial, tá? Aí na química, aí o professor ele fala assim, pessoal, aqui é o etileno, né? Que ele é um gás, tá? Ele é um gás e o que acontece? Se você pegar a união desse gás aqui, ele fala de grande número dessas moléculas, você vai pegar um etileno, outro etileno, outro etileno. Vamos dizer que eu represento o etileno através de uma esfera. A esfera, ele é muito usado justamente para representar, né, uma molécula de uma substância, tá? Então tá lá. Tá lá, o que é? Vamos ver. A união de grande número dessas moléculas numa cadeia linear origina o polietileno. Da mesma coisa, quando você une os aminoácidos, você forma a proteína, né? Tá lá. O que acontece? Aí o professor ele explica que o etileno, a nomenclatura, né, segundo aí o PAC, né, a nomenclatura sistemática, quando a gente vai estudar química de uma forma mais assim acadêmica, né? Vamos dizer que o etileno ele é um nome comercial, tá? Ele é um nome comercial. Agora, o nome mesmo dele é eteno. Ele é eteno. E ele diz que a fórmula molecular é C2H4. Fórmula molecular, né? É o C2H4. Nós vamos ver que o eteno, ele que tem dois carbonos. Aí o professor já pode botar assim, ó. Ele primeiro dá um exemplo. 2 carbonos, tá lá. Pronto. E tem 4 hidrogênios, né? Você tem 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Aí pode colocar assim no início, né? Ó, coloca o hidrogênio, pronto. Tá lá. Pessoal, então tá aqui, ó. Hidrogênio. Aí o professor ele já pode aproveitar, já explica aqui. Turma, vai ter situações de que, por exemplo, eu vou colocar os carbonos, eu vou colocar só os traços, eu não preciso colocar o hidrogênio. Quando os traços eles ficam sozinhos aqui, ó, livres, não esse traço que é ligado a esse carbono com esse carbono, mas esses que ficam mais livres, mais expostos, quando não tem nenhum outro elemento aqui diferente do hidrogênio, você já sabe que entende-se que é o hidrogênio. Então fica uma coisa implícita, né, que é o hidrogênio. Olha que legal falar assim. O aluno ele já vai entender quando o professor entrar na parte teórica, né? Tá ali, ó. Porque a intenção desse assunto aqui do futuro plástico do mundo é associar com o estudo de química orgânica, né? Aí o aluno, o estudante, ele vai ver que tem sentido, faz sentido quando você dá um exemplo, começa com um exemplo, com uma coisa prática. Aí quando for para a teoria, o aluno já vai entender, tá? Tá aí, ó. E lembrando que, vamos lá, aí o professor estuda, de acordo com o estudo da tabela periódica, né? Quando você estuda a tabela periódica, o que acontece? Você vê que o carbono, ele é um elemento tetravalente. Porque como ele é do grupo 4A, ó, ele é tetravalente. Ele é do grupo 4A, então 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 ligações, tá lá, 4 ligações. Mas quando você vê aqui, ó, mas aqui você vê que esse carbono aqui, isso aí quando você estuda ligações químicas, é por isso que você tem que ter noção de tabela periódica, ligações químicas, né? Aí você vê o seguinte, uma vez que você aprende ligações químicas na química inorgânica, o que acontece? Vamos supor, você pega aqui o carbono, ele tem 1 e 2 aqui, eu estou faltando colocar mais 2 traços, né? Mas acontece que aqui o eteno, cada carbono é ligado a 2 hidrogênios. Esse aqui é ligado a 2 hidrogênios. Cada carbono ele tem que ter 4 valências, né? Tetravalente, ele tem que ter 4 ligações. Já tem 2, ó. 1, 2, 3, faltou 1, 4. Pronto. Ligação dupla. Pronto. 1, 2, 3 e 4 para esse carbono. E esse aqui, 1, 2, 3 e 4. Pronto, tá aí, ó. Tem ligação dupla. Tá.
Aí o professor já explica que et significa que toda vez que for et, são 2 carbonos. Pronto. Aí o que o professor ele pode fazer? Ele já pode, a partir daqui, já apresentar para os alunos os prefixos. Já deixa pronto isso aqui, ó. Já deixa pronto os prefixos, né? Gente, vamos ver os prefixos aqui, como a gente vai iniciar a aula de química orgânica, que é o estudo de cadeias carbônicas, né? Que é um carbono ligado a outro carbono. O carbono ele tem a capacidade de fazer ligações entre si, né? E o que acontece? Você já começa a familiarizar o aluno já com esses prefixos aqui, ó. Bota met, bota et, bota prop e já diz que prefixos, né? Aí faz aquela tabela que se encontra em qualquer livro de química, tem essa tabela aqui que eu estou fazendo aqui agora, essa tabela aqui, ó. Met significa que tem um carbono. Aí você vai encontrar como exemplo de um carbono, por exemplo, o metano, que é CH4. Tá aqui, ó. Et, você tem 2 carbonos. Isso aí, com o tempo, o aluno ele memoriza, né? 2 carbonos, no caso, é isso aqui, ó. Tem o eteno e tem o etano, quando a gente for entrar no estudo de hidrocarbonetos, tá? Hidrocarboneto é formado de carbono e hidrogênio. Você vai ver que o eteno, ele é um hidrocarboneto, porque tem carbono e hidrogênio só. Não tem oxigênio, não tem nitrogênio, nada disso, tá? Nos hidrocarbonetos. Próprio porque são 3 carbonos e por aí vai. Aí monta aquela tabela, o professor ele já monta a tabela, pronto, para fazer. Tá lá, ó. Legal isso aqui, né? Pronto, vamos ver o que mais? Tá aí, ó. Dando um exemplo aqui, ó. Pronto, ó. De eteno, né? Ele é um monômero. Então você vê que isso aqui, vamos lá. A esfera, ele é chamado de, quando é uma esfera, um monômero. Pronto. Ele é monômero porque ele é uma unidade. Porque essa unidade, ele vai ser usado para se ligar a outra unidade, a várias unidades, a vários monômeros. Pronto, para formar uma cadeia maior, que são macromoléculas. Aí vai formar polímeros. Então você vê aqui, quando você tem várias esferas ligadas aqui, cada uma é monômero. Aí você tem um monte de monômeros. Então você tem você tem aqui um polímero, né? Monômero e polímero, né? O eteno, ele é um monômero. Então, se você pegar um eteno, ligar com outro eteno, aí você tem aqui um eteno ligado com outro eteno, ligado com outro eteno e ligado com outro eteno, você vai ter um polímero. Pronto, você vai ter um polímero. Tá lá. O que eu acabei de fazer? Uma polimerização, né? Que é uma reação química, tá? Um exemplo de polimerização que a gente encontra é quando você está no dentista. Quando o dentista ele coloca uma massa no dente aqui, ele acende uma luz, né? Então é assim, pessoal, olha que interessante, né? Esse assunto que eu falei aqui do plástico, encontra até na área odontológica. O que acontece? Quando você coloca a substância no dente para você fechar o dente, tá? O que acontece? Então, aí o dentista, ele colocou a massa, como fosse uma massa plástica, né? Aí ele usa uma luz, vamos dizer, uma luz azul, ele acende a luz azul, já polimeriza o plástico, aí ele fica polimerizado e endurece, tá bom? Olha um exemplo que você pode utilizar na química orgânica, com a reação de polimerização, tá? Pronto, então tá aí, ó. O que mais aqui, ó? Pronto, tá aqui, ó. Aí formou o polietileno. Então, quando você pega um etileno com outro etileno, com outro etileno e outro etileno, você formou um polímero e o nome chamado de poliestileno. Pronto, poliestileno. Tá aí, ó. Olha que legal, né? Pronto, acabou. Aí, pronto. Aí ele fala assim, ó. Se os polímeros são formados pela repetição de grupos de moléculas de substâncias diferentes, né? Pode acontecer polimerização. O que acontece? Pessoal, toda essa explicação que eu estou dando aqui, quando você pega um etileno ligado com outro, eu estou fabricando um plástico. Eu estou dando um exemplo de fabricação de plástico.
O plástico, ele é fabricado não só de etileno, né? De outras substâncias também, tá? Um deles é o etileno, ou eteno, segundo a nomenclatura sistemática, tá? Aí, olha só que interessante. Aí o professor já começa a falar, por exemplo, de ureia, né? Que é encontrado na urina, né? De mamíferos, como nós, né? A ureia, ele é um componente nitrogenado que você encontra na urina, né? Você tem a ureia, tá aqui. E aqui você tem o formaldeído, né? Aí forma uma resina chamada ureia formaldeído, né? Quando se trata de unidades diferentes que se unem, ele é chamado de copolimerização. Pronto, aí é só dando exemplo aqui. Então tá lá, ó. Pronto, ó. Já foi formado tudo aqui, né? Dei um exemplo, né? Aí o professor ele coloca, pessoal, quando for dar aula sobre formaldeído, você vai ver que existe várias funções químicas orgânicas, né? Aí você tem hidrocarboneto, você tem ácidos carboxílicos, aldeídos, você tem cetonas, álcools, tá? Então, mas o professor ele vai explicando isso aqui com calma, tá? Tá lá. Aí tem outro exemplo aqui, aí ele coloca aqui a história, né? Um pouco de história do plástico, tá? Tá lá. Pronto, o que que acontece? Essa história aqui é interessante, que pode até ser contada. Quando eu fui ler, eu achei muito legal abordar isso aqui na apresentação, que é o seguinte, né? Ele fala assim, um pouco da história do plástico. Faz uma coisa bem simples, não precisa estender tanto, que ele fala assim, é uma velha história que se iniciou quando os químicos começaram a estudar macromoléculas naturais. Pessoal, o que são macromoléculas naturais? Macromoléculas naturais, por exemplo, é o que a gente conta no nosso corpo, né? Proteínas, vitaminas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos são macromoléculas naturais, né? Fabricados pela natureza. Aí ele fala, Henri Braconot, professor de química, em Nancy, em 1683, descreveu a preparação da xiloidina, né, que ele considerava semelhante à lignina, tá? Lignina que é encontrado nos vegetais, tá? Faz aquela assim, como se fosse assim uma proteção, uma capa de proteção lá, lignina, tá? O que acontece? Na célula, né, que envolve a célula. 13 anos depois, Scheuben, tratando o algodão com uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico, obteve a nitrocelulose. Você vê, ele pegou um algodão, ele misturou com ácido nítrico, que a gente aprende lá na função química inorgânica, né? Que você tem, esse aqui é um ácido nítrico, HNO3, né? E o ácido sulfúrico, que é H2SO4. Aí misturou com algodão, olha que interessante, né, o professor poder explicar isso aqui, ó, o algodão. Aí ele obteve, né, obteve a nitrocelulose. Pronto, a nitrocelulose. Então você vê que a nitrocelulose, ele é um algodão nitrado, né, porque foi tratado com ácido nítrico. Ele poderia substituir a pólvora. Então, das pesquisas desses dois homens, nasceu a matéria plástica. Então, vamos dizer que foi por um acidente aqui, que aconteceu, quando eles estavam estudando macromoléculas naturais, por acidente, eles começaram a fabricar, e começaram a surgir matéria plástica, né? Por causa dessa história aqui que fala, né? Então ele fala, predisse então que a nitrocelulose ou algodão nitrado poderia substituir a pólvora. Das pesquisas desses dois homens nasceu a matéria plástica. Então foi graças à pesquisa deles com macromoléculas naturais, pronto, surgiu a matéria plástica. Pronto, tá aí, ó. Tá aí, ó. Então é falado tudo aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Tudinho, ó, sobre a história, tá? Isso aqui foi só uma dica, né, que o professor ele pode iniciar a química orgânica com esse assunto de plástico, tá? Tá lá. Então tem muitas coisas, ó, tem muito aqui, forma muita coisa aqui, ó. Muito legal mesmo que a forma que fala aqui, tá? Aí fala de tanta coisa que é aplicado, né? Filmes, fibras, muita coisa aqui, ó. Pronto. Tem muita coisa aqui, ó. Marfim. Ih, rapaz, tem bastante aqui, ó.
Ó, os plásticos e os rígidos, de onde vem, ó. Ó, falou do poliestireno de novo, tá? Então tá aí, ó. Pronto, foi falado aqui, ó. Aí hoje você tem resina, você tem material de PVC, né? Ó, material de PVC, que é o cloreto de polivinila, tá? Ó o polietileno de novo ali, né? Aparecendo aqui. Aí o polietileno, quer ver, ó? Ele é resultante da polimerização do eteno, como eu falei, é transparente, duro, resistente ao impacto, à água, a corrosivos químicos e solventes. É utilizado na fabricação de fios e cabos de alta tensão e também para embalagens e confecção de tambores, né? Pode ser moldado por injeção, extrudado em fios e filmes e tubos. Ó, você tem o PVC e o polietileno aqui, tá? Tá aí, ó. E aqui você tem uma tabela que mostra aqui, ó, olha só quanta coisa tem aqui, né? De aplicação das substâncias de monômeros, forma polímeros para formar matéria plástica. Aí você tem aqui, ó, cloreto de polivinila, né? Que é o PVC, polimetacrilato de metila, poliamidas, tá lá, poliestireno, polietileno, tá lá, ó, fenol formaldeído, ureia formaldeído, né? Melamina formaldeído, você tem amidas, que são outras funções químicas orgânicas, que o professor ele vai aos poucos explorando, tá? Então tá aqui, ó. Aí tá mostrando todo o processo de fabricação do plástico, ó, toda essa aparelhagem aqui, ó, para fazer o processo de polimerização, tá? Então, pessoal, tá aí, tá, ó. Tá aqui, ó, foi falado aqui da dica de introdução. Mais uma dica de introdução aí, que você pode introduzir química orgânica, fazer uma interdisciplinaridade com a biologia, tá? Pronto, pessoal, então foi mais uma dica aí que foi dada, tá? Aí já mais uma apresentação aí, né? E que essa dica ela sirva para que a aula seja de qualidade, né? Na disciplina de química e fazer a interdisciplinaridade com a biologia, ok? Então valeu, um abraço e até lá.